acha que chega em casa, tem que tomar proteína, tem que tomar não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, e às vezes acaba até engordando, né? Porque tem a questão do suplemento também não ser isento de caloria, né? E aí, pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta e agora a gente com mais uma série, uma novidade, trazendo vários convidados de várias especialidades que vão tirar as suas dúvidas, as dúvidas que não são só suas, mas que são de várias pessoas, né? Então, hoje eu trouxe um super amigo meu aqui, o Vitor Lopes. Ele é nutricionista, especializado em nutrição clínica e funcional e mestrando da Universidade Católica de Brasília, né? Quando eu pensei em convidar o Vitor, por que eu tive essa ideia? Eu vejo muitas pessoas, agora infelizmente, né, com a quarentena, as academias estão fechadas, mas eu vejo muitas pessoas com muitas dúvidas quando vão procurar um nutricionista com o intuito de começar uma atividade física, né? Devo fazer suplemento? Não devo fazer? Questão de pré-treino, pós-treino. Então, a gente vê que isso, dentro das academias, é uma dúvida frequente e muita gente toma muitas decisões erradas, às vezes baseadas no que lê na internet ou em depoimentos de outras pessoas e acabam não procurando o profissional especializado, né? Então, Vitor, eu queria te dar boa noite. Olá, olá! Boa noite, Tati. Prazer aí estar com você aqui e tomara que a gente consiga elucidar aí as dúvidas da maioria das pessoas e aquelas dúvidas que a gente não conseguir discutir aqui, a gente tenta responder depois em um segundo momento aí. Exatamente. Inclusive falar aí para você que se ficar alguma dúvida ou se você quiser mais alguma informação, faz a pergunta aí no comentário que se eu não souber responder, eu dou uma ligadinha pro Vitor e faço a resposta para você, tá bom? Mas não fique com dúvidas, tá certo? Vitor, então, isso que eu falei é verdade, não é? As pessoas, elas mistificam muito essa questão da suplementação, se faz, se não faz, se vai melhorar, que nível de atividade física realmente necessita suplementação, se só alimentação é necessário, né? Então, era isso que eu queria saber de você. Dentro do seu consultório, quais as principais dúvidas que você encontra em relação a essa questão da inicialização na atividade física? Na verdade, Tati, quando a pessoa procura a gente, a primeira coisa que ela quer é o resultado, né? Independente do que ela vai fazer, ela quer um resultado. E, infelizmente, as pessoas querem um resultado imediato. Ou seja, se você não produzir para ela uma forma de alimentação e suplementação que ela não consiga obter um resultado imediato ali, em torno de no máximo um mês, ela já desiste até mesmo de começar. E tem uma coisa que é muito importante, que a gente às vezes releva, é o seguinte: as pessoas vão buscar a gente no consultório para falar sobre suplementação, mas esquece da base, que é a alimentação, né? Então, às vezes, o cara nem começou o exercício físico, ele nem se matriculou numa academia, num box de crossfit ou num exercício funcional, ou na natação, ou qualquer exercício que seja, e ele já quer tomar o suplemento. Ou seja, ele só acha que vai conseguir treinar lá na frente se ele tomar o suplemento. Ou seja, tem que entender a necessidade, né? A pessoa não precisa de tomar muitas vezes o suplemento para poder começar o exercício. Então, a gente tem que entender, Tati, que a suplementação, ela é uma dose resposta da necessidade prévia. Então, você tem que começar um exercício e a partir do feedback que você trouxer sobre o seu desempenho, sobre a sua falta de força, ou sobre o seu não ganho de massa muscular, ou diminuição de gordura, ou diminuição do pace quando é uma corrida, ou um exercício aeróbio como um todo aí, a natação, ou até mesmo o ciclismo, aí sim a gente vai verificar, opa, eu não consegui diminuir meu tempo, então eu posso tomar algum suplemento para poder melhorar o meu tempo ou aumentar a minha força? E é aí que vem a resposta. Você consegue comer
você consegue ter uma boa digestão, você consegue ter tempo para comer, e aí se você tiver todas essas respostas de pronto, e mesmo assim não tiver obtendo um bom resultado, aí sim cabe a suplementação. Então, eu acho Tati, muito a gente perigoso, tem que dosar, né? isso. Porque assim como em relação a gente que é médico, a gente se depara muito com a automedicação, e eu acho que as pessoas também têm muito essa questão de autorresolução, né? Eu acho que, pelo que a gente tem visto hoje, com as especialidades, né? É tão importante essa questão das pessoas procurarem um profissional, porque assim, por exemplo, eu vejo muita gente que é sedentário, nunca fez nenhum tipo de atividade física, no máximo uma caminhadinha, que é mais um passeio ali e tal. De repente, ela resolve, não, porque a partir de hoje eu vou mudar. Aí vai para a academia, faz um primeiro treino assim que se destroça todinho, né? E depois não volta nunca mais, né? Traumatiza com aquilo. Ou senão eu vejo muita gente assim, que acha que se não fizer o suplemento não vai resolver nada, se não tomar um pré-treino não vai ter energia, né? E aí vai lá, até faz o exercício e depois chega em casa, come errado. Então, assim, o que você vê em relação a resultado? Ele está mais na alimentação, está mais na atividade física. Como fazer para equilibrar essa fórmula aí e entender que esse trabalho é um trabalho de formiguinha, né? Que a gente não tem como pegar um resultado de 20, 30 anos que a gente adquiriu e resolver ele em 1, 2 meses, né? As pessoas não têm que entender melhor isso, né? Tati, a primeira coisa que a gente tem que lembrar o indivíduo quando ele chega ao consultório é botar na cabeça dele que existe uma individualidade biológica, na qual você que tem um resultado com um treino X não pode ter o mesmo resultado que outra mulher da sua idade, com a sua complexão física, tenha tido com aquele mesmo treino X. Então a gente tem que entender essa identidade, essa individualidade biológica para poder fazer a prescrição adequada. Ou seja, eu tomei creatina, que é um suplemento que auxilia no ganho de força, no aumento de músculo, mas eu tomei creatina por 3 meses e obtive um resultado, uma resposta com ganho de 3 a 4 quilos de músculo. E outra pessoa com a minha idade, que faz o mesmo treino, pode não ter o mesmo ganho durante esse período, sei lá, 1 mês, 3 meses. Sim. Então a gente tem que, mas por que fulano ganha e eu não ganho? Gente, individualidade biológica, é simples. Você não vai ter o mesmo resultado do que o fulano ou o ciclano, porque você tomou o mesmo suplemento que ele. E isso que a gente tem que entender. Mas daí, Tati, a gente tem que entender também, não é simplesmente tomar o suplemento, é a gente tomar o suplemento, mas para tomar o suplemento, a gente tem que avaliar algumas características. A gente tem que verificar exame de sangue, a gente tem que fazer a anamnese corretamente, a gente tem que saber calcular o que ele come, quanto ele come, quando ele come, né? Para a gente poder saber se, de fato, aquela pessoa precisa ou não de suplementação, né? E também, Tati, tem uma coisa que é importante, que muitas pessoas ainda esquecem, a diferença entre suplementação e complementação, né? Então isso é muito importante, porque eu posso utilizar o mesmo nutriente, um whey protein da vida, eu posso utilizar ele como complemento de uma alimentação e eu posso usar ele como suplementação, ou seja, aquilo que vai aquém da necessidade diária da pessoa seria um suplemento. E aquilo que a gente complementa, porque ele não consegue chegar à sua necessidade diária somente com o alimento, a gente coloca como complemento alimentar. Então é muito importante essa diferença, suplementação de complementação. Ótimo. Isso aí a gente tem que deixar claro. Gostei muito desse conceito, gostei muito, realmente. É porque eu vejo muito também, Vitor, modinha, né? Agora a gente está parado, eu não sei ao certo quando esse vídeo vai ser postado, se a gente até lá, a quarentena já vai ter acabado, mas antes da quarentena, né, eu sempre frequentei a academia
E a gente percebe uma modinha, né? Porque é muito legal chegar com um shakerzinho lá na academia, vai lá, faz um pezinho, toma, né? Então, assim, essa questão também da modinha tem que ter cuidado, né? Porque a gente vê anúncio na internet, a gente vê esses caras marombeiros aí fazendo vídeo, postando coisas que a gente vê que é muito merchan, né? Que falta muito essa questão da ciência, da orientação, né? Então, daí a importância de procurar um profissional especializado, assim como você falou, né, que antes de começar, seja a dieta, ou academia, ou a própria suplementação ou complementação, que aí os exames que vão demonstrar essa necessidade, né? Mas tem pessoas, por exemplo, que vão para a academia sem fazer um exame cardiológico, né? Sem ter uma noção da função tiroidiana. Então, isso tudo está também relacionado a essa questão, como você falou, da individualização. Porque não adianta uma pessoa procurar um nutricionista ou fazer uma reeducação, praticar uma atividade física, por exemplo, se ela tiver com hipotiroidismo, né? Com certeza ela vai ter muito mais dificuldade do que aquela pessoa com a mesma característica física de obter o mesmo resultado, né? E isso a gente tem que levar em consideração, e por isso que a gente tem que fazer uma avaliação minuciosa, desde a avaliação clínica, né, a anamnese nutricional, até mesmo a avaliação dos exames de sangue e a verificação genética também, né, Tati? A gente tem que entender que o que a gente não trouxe do além, né? Veio dos pais, veio dos nossos ancestrais. E a gente tem que entender que essa genética tem que também sofrer influência, vai sofrer influência da genética, né? E a questão da infância, né? Se for uma infância ativa, eu mesmo tiro por mim, eu tenho essa experiência que eu fui uma criança mais gordinha, né? Então, assim, meus pais não tiveram tanto esse cuidado até mais ou menos o início da minha adolescência. E hoje, embora extremamente restrita a alimentação, extremamente focada em atividade física, mas eu tenho aquela questão que as pessoas falam do metabolismo lento, das respostas um pouco mais lentas, né? Porque eu estava até uma vez estudando isso, que quando a gente é criança, né, durante a nossa infância, as nossas células gordurosas, elas aumentam em número. E quando nós somos adultas, elas aumentam em volume, né? Então, às vezes, a gente pode ter células com volume pequeno, mas muitas células gordurosas, então isso faz com que a gente engorde com mais facilidade e emagreça com mais dificuldade, é isso mesmo? Aí, Tati, aí que entra aquela história. Por mais que você vai ali e coloque uma cânula e retire a gordura ali por um meio cirúrgico, ainda assim, como a gordura ela se replica e vai aumentando o volume dela, acaba que se você não tiver os cuidados preliminares com o ganho de massa muscular, que melhora o metabolismo da pessoa, facilitando então a degradação, né, da gordura, não vai adiantar você fazer somente a cirurgia. Você tem que entender, eu não sou contra, aí eu vou logo levantar a bandeira. Vitor, você é contra cirurgia ou procedimento cirúrgico para emagrecimento ou para diminuição de gordura? Não sou contra nem a favor. Eu nesse âmbito, na verdade, eu vou te falar, se a pessoa se sente bem e quer fazer, ela tem que fazer. Só que ela não pode deixar de se preocupar com a parte da alimentação, Sim. com a parte do treino e do Sim. descanso. Exatamente. Então é importante isso aí, né? E aí, Tati, a gente tem que entender, se eu não tenho uma boa densidade muscular, se eu não tenho uma boa capacidade de resposta em relação ao treino, quanto ao crescimento muscular, ao desenvolvimento muscular, eu tenho que saber por que eu não tenho, e eu tenho que entender o porquê para que eu possa melhorar e evoluir e poder ter uma boa absorção e uma diminuição da inflamação, que a gordura traz para a gente é a inflamação. E essa gordura, ela atrapalha todo o metabolismo de funcionar, gerando para a gente inúmeros problemas, que o maior problema que a gente observa é a obesidade. Mas a gente tem que entender que para chegar na obesidade, não foi o fato do cara comer mais biscoito ou mais bolo. Foi o cara dele comer mais,
e ele não ter um gasto necessário para aquele consumo que ele obteve. E quando a gente volta lá para o exercício físico e a suplementação, a gente tem que entender, para eu suplementar, eu tenho que treinar. E para eu suplementar uma pessoa treinada, ela tem que ter a necessidade e ela tem que ter também a não condição de se alimentar com aquele volume, né, de proteína, de carboidrato, de gordura necessária para o dia a dia dela. Ou então, vamos pensar aqui num exercício de endurance, onde o cara vai fazer 3, 4 horas de exercício físico. Ou aí é diferente, né? E aí vamos trabalhar aí, mesmo que seja um desportista, ele ainda assim vai precisar de uma suplementação, porque dificilmente ele vai bater as metas calóricas e de macronutrientes somente com arroz e feijão. Alimentação. Né? Então aí é necessário sim o cara usar a suplementação. Sim. Com certeza. E se falando em alta performance, né? Mas o que eu vejo são esses, digamos assim, esses aventureiros de academia, né, que estão ali, fazem um treinozinho ali 40, 45 minutos e acham que chega em casa, tem que tomar proteína, tem que tomar não sei o quê, e às vezes acaba até engordando, né, porque tem a questão do suplemento também não ser isento de caloria, né, ainda tem isso também. O que engorda, né? É o excesso, né, de caloria. Agora, Tati, é bom a gente tratar disso e tomar muito cuidado, porque muitas vezes eu recebo as mães com os filhos adolescentes e aí elas chegam assim, olha, meu filho tá aí querendo ficar forte, quer fazer exercício, quer malhar e ele tá louco para tomar aqueles trem, aqueles venenos. As bombas, já fala assim, né? Então é o seguinte, a gente tem que tomar esse cuidado também. Tati, a gente tem que entender que o adolescente, quando ele busca melhorar ali a complexão física dele, né? Como é que se diz? A estrutura fisiológica ali, o corpo dele, ele começa a se ver e se olhar no espelho, o shape, né? E procurar melhorar a vaidade dele. A gente tem que tomar cuidado porque tantos adolescentes hoje que não querem saber disso, então eu já tento tranquilizar a mãe. E muitas vezes, como conduta dentro do consultório, eu tenho utilizado a complementação e falo para o filho, para o menino, para o adolescente ou mesmo para a mãe que estou suplementando. Porque, na verdade, ele não precisava. Mas como ele quer muito e ele acha que somente aquilo vai funcionar para ele ter uma resposta boa no que diz respeito ao crescimento muscular, e ele vai ter, então, a cabeça dele funcionando, dizendo, caramba, o cara é bom, me passou o suplemento. Mas, na verdade, ele está só complementando. É aquela mãe de consultório que leva o filho, e se você não passar nem que seja uma vitamina C, a médica, nossa, essa médica é péssima, eu levei meu filho, né, ela não passou nada, nenhuma vitamina, né? Justamente. Então, a gente faz isso por quê? Porque se a cabeça do adolescente tá pensando que ele vai suplementar, e mesmo que ele coma só a necessidade diária dele, ainda assim ele vai ter uma resposta boa, porque ele não precisava de um suplemento, ele precisava só de um empurrão para ele poder fazer o exercício. Né? Do treino. Então, se para ele o treino estava faltando esse suplemento, a gente coloca o alimento ali em uma forma ali em pó, em shake ou próprio líquido, né? Uma coisa mais simples, talvez só um carboidrato, talvez ali uma proteína concentrada, um blend de proteína que são proteínas misturadas, né? E aí a gente coloca isso junto com a alimentação e a gente consegue fazer com que ele tem um bom resultado também. Então, agora você falou essa questão dos adolescentes e assim, o que eu fico um pouco preocupada em relação a isso também, porque é igual você falou, vamos supor que vá até você e você diga, não, você não precisa, você vai se reeducar, eu vou aqui te passar um cardápio, vou aumentar a sua quantidade de proteína e você vai fazer um treino de força, né, um treino que seja voltado de ganho, tal. E ele vai sair de lá insatisfeito. E hoje que eu tenho visto, que a gente não vai poder tratar hoje, porque é um assunto que eu acredito que a gente tenha muito a desbravar ainda, eu gostaria de saber mais, e se você topar a gente pode marcar um segundo encontro, mas é a questão da modulação hormonal.
Eu tenho muito medo disso daí. Infelizmente, eu tenho visto muitos colegas que se dizem endocrinologistas e que não são de verdade, que são médicos clínicos, né? Às vezes nem tem, assim, eu já vi casos de colegas que nem sequer fizeram residência médica e fazem um curso de modulação hormonal, né? E começam a praticar isso daí. Eu tenho visto uma certa modinha também em relação a essa questão da modulação. Isso me deixa muito preocupada, porque eu acho que tem muita gente utilizando isso aí de uma forma inadvertida, entendeu? E se você topar depois, eu gostaria da gente conversar um pouco sobre isso também. Eu posso afirmar para você, Tati, que realmente é moda e que as pessoas seguem as tendências que estão nas redes sociais, né? Exatamente. Então é o seguinte, se o fulano é bonito tanto quanto o Beltrano, quero ficar igual ele também. Então, sim. E isso aí o cara faz, custe o que custar. Eu não vejo como um problema, desde que o cara realmente necessite, né? Uhum. Então, essa questão é complexa, Tati, é complexa, né? Mas a gente sabe que tem muito charlatanismo no meio dessa confusão. E, de fato, é um assunto muito longo, que a gente pode realmente bolar uma forma de conversar, mas eu posso te falar o seguinte, minha amiga, se a gente conseguir manter um treino, um descanso e uma boa alimentação, entendeu? Com regras, regras implica disciplina, tá? Uhum. Disciplina. Ou seja, tem que ter hora para comer, tem que ter tempo. Então, outra coisa, o cara chega no consultório, eu tenho que comprar uma balança para pesar alimento? Vem cá. Você chega, a primeira coisa que você faz quando você está com sobrepeso, você vai lá na farmácia, eu quero uma balança para me pesar. Então você pesa o seu corpo, mas não pesa o alimento? Como assim? Então, se você quer fazer uma boa alimentação e você quer ter um resultado promissor e contínuo e para a vida inteira, você tem que entender quais são os porcionamentos de cada alimento. Então, como é que eu vou te passar uma porção de bife, ou seja, 1,5 grama de proteína por quilograma de peso durante o dia inteiro, sendo que você não vai calcular a quantidade de gramatura do alimento que eu estou te passando. Então, você tem que saber o que é uma porção de arroz ou uma colher de sopa de arroz para você, o que é para mim. Né? Então, a gente tem que entender. Eu tenho que pesar, eu tenho que ter disciplina, eu tenho que ter descanso e eu tenho que ter o treino. Então, não adianta a gente pensar que vai chegar no consultório e vai ter um elixir do milagre que você vai chegar e tomar e já vai sair de lá, eu tô fortão. Porque fulano usou, né? Fulano usou, apareceu na televisão que ele usou e ele emagreceu 20 quilos em uma semana. Eu também quero, né? Ô Tati, uma coisa que todo dia eu escuto, que eu queria deixar isso aqui claro, que eu queria que você ouvisse, é o seguinte: quantos quilos eu vou perder se eu fizer essa dieta certinho? Ou quantos quilos eu vou ganhar se eu fizer a dieta conforme você escreveu? Aí eu vou te falar. O que a gente tem que entender, gente, essa ansiedade só gera mais problema. E por conta dessa ansiedade e dessa necessidade de resultado imediato, que hoje a gente tem uma série de doenças metabólicas e doenças psiquiátricas, porque a gente tudo quer para ontem. Então a gente tem que entender, o meu sonho dentro do consultório, como profissional de nutrição, é atender a pessoa que chega, Vitor, eu tô com 30 anos de idade e tudo que eu fiz dos 30 para trás, eu queria mudar. E hoje eu quero aprender a comer corretamente, eu quero aprender a treinar e quando eu chegar nos meus 60 anos, eu não quero tomar remédio. É o meu objetivo. O meu sonho era ouvir isso. Mas infelizmente eu vou perder quantos quilos, né? Olha a gente diz assim, mas eu vou comer só isso aqui? Né? Outra coisa também. Qual é o meu peso ideal, Tati? Isso aí me deixa louco. Olha só, isso é bom a gente também discutir. Qual é o peso ideal de uma pessoa que vai malhar, que tem 1,60 m e tem 30 anos de idade, enfim.
Olha só, o peso ideal é aquele peso que a pessoa veste uma roupa, se olha bem no espelho, se sente bonito, linda, maravilhosa e se sente, como é que se diz, elogiada, né? A autoestima elevada, ou seja, é isso. E aí a gente tem que olhar o peso ideal também, ele condiz com os exames de sangue dentro da normalidade. Colesterol, triglicerídeo, vitamina D, hormônio, tireoide, ou seja, todas essas questões hematológicas tem que estar ok também. Exato. Então não adianta eu só estar com 50 quilos, mas estar com colesterol lá nas alturas. Eu tenho que estar com colesterol moderado. Exatamente. Então é o peso. É porque tem muita gente, isso eu vejo na prática, eu faço muito ultrassom e vejo muito paciente magro com esteatose hepática. Gente, esteatose hepática é quem tem gordura no fígado. Então, assim, tem muita gente que tem essa ideia errada que a pessoa magra ela é uma pessoa saudável. Eu conheço e vejo no meu consultório vários gordinhos que tem toda a bioquímica normal, que não tem esteatose, né? E vejo aqueles magrinhos que vão, mas aí você já olha, assim, geralmente é aquele buchinho, né? Tem um buchinho ali. Mas é bem característico. E tudo bagunçado, hipertenso, diabético, colesterol alto, né? Então, daí essa questão do ideal não existir, como você falou mesmo, né? E aí, quando a gente entra nessa questão de perfil, de composição corporal, a gente percebe baixa quantidade de músculo, baixa musculatura, membros superiores, circunferência abdominal elevada, ascite, né? Aquela ascite que a gente compreende, aquele abdômen duro, avental e as pernas finas. E aí, só para poder ajudar, que a gente tratou de suplemento, por exemplo, esse tipo de pessoa, que é uma pessoa magra e vai começar um exercício físico, se ela tiver os níveis de ureia e creatinina dentro dos padrões aceitáveis ali, né? A gente pode entrar, a função renal está tudo ok, o cara consegue beber bem água e ele vai começar um exercício físico, a gente pode, por exemplo, usar a creatina como suplementação para ajudar ele a melhorar a massa muscular, facilitando então a diminuição da gordura visceral e melhorar também a disposição dessa pessoa e ajudar com que ele produza mais hormônio de testosterona, que ele melhore a serotonina e a qualidade do sono dele vai melhorar, né? E aí o cara vai começar a se animar mais, né, Tati? Sim, então, com certeza. Uma questão importante. É um suplemento que eu gosto muito. É questão de autoestima. Eu mesmo vou te falar, viu? Eu corro léguas numa balança, odeio, né? Mas a minha balança é meu espelho, né? Então eu tenho que me sentir bem. Importante. Né? Mas eu costumo fazer meus check-ups sempre, né? Ter essa noção das taxas, se tá tudo dentro da normalidade. Infelizmente, meu colesterol tá ali sempre um pouquinho alto, mas isso aí é de família, né? Eu evito. Você sabe como é que é minha alimentação. Gente, o Vitor é meu consultor nutricional da minha família inteira. Inclusive, ele faz um exame bem legal na consulta dele. Para quem não conhece, é um exame que chama bioimpedância. Então, essa questão que ele estava falando, da massa magra, da massa gorda, né? Então, é um exame que ele faz, vê toda a composição corporal, a quantidade de músculo e de gordura que tem no abdômen, nos braços, nas pernas, né? E dali ele calcula mais ou menos o metabolismo e a quantidade de calorias que cada pessoa precisa. Então é uma coisa bem bacana. Inclusive na descrição desse vídeo eu vou deixar o contato, viu, Vitor? Eu queria ser mais egoísta, mas eu não consigo. Eu queria ter você só consultando só a gente, mas eu não vou, tá? Então, gente, na descrição do vídeo vai ter o contato do Vitor. Vitor, eu achei super bacana. Eu vou ter que parar por aqui, porque senão a gente vai amanhecer o dia. Eu tenho muita Esse assunto de alimentação é pesado. Alimentação a gente vai tratar muita coisa. Uma coisa que você tocou, que eu acho assim super importante para a galera aí, é a questão da síndrome metabólica, né?
principalmente agora com essa questão do Covid, né, que foi uma coisa assim que se percebeu que até para o coronavírus a síndrome metabólica atuou como um fator agravante, um fator de risco, tá? Pessoal, para quem não sabe, a síndrome metabólica, ela está muito relacionada ao sobrepeso, mas ela tem associação de hipertensão com o diabetes e o colesterol alto, tá? Multifatorial, né? Multifatorial. Então, a gente está vendo isso como um problema enorme de saúde pública no mundo inteiro, né? Os Estados Unidos mesmo hoje é o país que mais tem obesos no mundo, né? E a gente viu que eles, inclusive, ficaram no ranking, né, em primeiro aí de mortalidade, de complicações em relação ao Covid. Então, a gente vê que tem muito mais além, né, do que a gente imagina, tá? Vitor, eu quero te convidar mais vezes, adorei o nosso papo. Show de bola. Viu? E voltar a falar pro pessoal aí. Gente, eu esqueci de me apresentar no começo, vou me apresentar agora, que eu sou a doutora Tatiana Cury, especialista em diagnóstico por imagem. Então, a gente teve a ideia de fazer esse canal com um conteúdo responsável, informativo, como a gente comentou aqui antes, né? A rede social hoje, ela é uma aliada, mas ela também vai muito contra, porque você encontra de tudo ali, muitas falsas verdades, né? Então, a minha ideia é que o conteúdo desse canal chegue no máximo de pessoas, atinja o máximo de pessoas, porque se não é o seu problema, é um problema de alguém que está aí perto de você. Então eu quero pedir, se você ainda não é inscrito, para você se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo, né, para que a gente tenha um maior alcance aí do conteúdo. Vitor, muito obrigada, viu? Eu fico muito feliz. Show de bola, Tati. Por ter feito esse convite. E eu acho que depois dessa você pode ficar aí atento, que eu vou te convidar mais vezes, tá? Joia, tamo junto. Vai ser muito bom a gente tratar de outros assuntos. Obrigadão, boa noite, viu? Fica com Deus. Gente, tchau, boa tchau. Boa noite, Tati. Vídeo, hein? Tchau, tchau.